Oi, gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ver a resenha do clássico do mês de outubro, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links de compra dessa edição que eu vou mostrar para vocês, porque tem várias publicadas por várias editoras, tá? E também o link das minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Scooby. E minhas leituras são sempre atualizadas, tanto no Instagram como no Scooby. Vocês estão sempre sabendo o que eu tô lendo, o que eu tô achando, tá bom? Além disso, eu criei um novo Instagram de pinturas e artes, então eu vou ficar postando essas coisas separadas. Não vou postar mais na conta do Instagram do blog, tá? Mas vocês podem me acompanhar por lá também, se vocês quiserem. Vou deixar aqui na descrição. Então, vamos lá, gente. Essa edição é padronada com a mesma edição da 1984, de George Orwell, da Excelsior. Esse aqui da editora Excelsior é capa dura, tá? Tem esse trabalho aqui na lombada. As costas é assim, com o porco, que é o símbolo da revolução, né, deles. E tem vários trabalhos bonitos. A edição segue, sim, o padrão da publicada pela Excelsior de 1984. A letra é muito boa, o espaçamento é muito bom, não tenho do que reclamar. Eu marquei várias coisas, vocês estão vendo, e tem esse corte para combinar, né, esse corte verde. Então, assim, vamos lá. O livro, ele é muito interessante e ele é profundo. Assim, o escritor, ele quis fazer uma fábula em relação ao que estava acontecendo na época que ele estava vivendo. Porque, assim, na época que o George Orwell é um pseudônimo, tá? Ele era um jornalista chamado Eric, tá? Ele participou de uma guerra civil, se não me engano, espanhola, e ele viu vários horrores da guerra e como o socialismo não estava sendo aplicado como deveria. Inclusive, esse livro ele é muito focado em criticar o socialismo da Rússia, que, na opinião dele e de muita gente, obviamente, né, ele não era um socialismo como o socialismo deveria ser, e sim um regime totalitarista, organizado por classes e que outras classes oprimiam as classes mais baixas. Então a gente vê isso em relação aos animais. O que nós temos? Nós temos a Fazenda do Solar, que tem um casal que cuida dessa fazenda e eles têm vários animais. Vários mesmo, cavalo, pato, galinha, porco. E dentre os animais, os porcos são ditos como os mais inteligentes. E em uma certa noite, o porco mais premiado da fazenda e tal, ele reúne todo mundo e quer fazer um discurso e diz que ele está sentindo que a morte dele está próxima, mas que ele teve um sonho e ele quer compartilhar esse sonho com todo mundo. Que ele sonhava que os animais pudessem fazer uma revolução contra os humanos e assumir o controle de suas próprias vidas. Então, o que eles queriam? Ele queria que os animais trabalhassem para si, não para o homem. E que eles construíssem tipo uma sociedade autossustentável, em que ninguém trabalhasse muito e que todo mundo pudesse ter o seu, sabe? E não viver as coisas que os humanos viviam, né? Então, esse era o sonho do Major, a liberdade dos animais. Depois de alguns dias, o Major realmente, o porco Major, ele faleceu de causas naturais. Então ele nem foi, tipo, abatido ou algo do tipo, ele realmente faleceu porque era a hora dele. E aí os outros porcos menores começaram a levantar a bandeira da revolução. Entre eles a gente pode citar o Bola de Neve, que é um dos maiores revolucionários, líderes que surgiram ali, e também o Napoleão, que estava ali por trás também. Então tem vários deles que estão encabeçando essa situação. E o Bola de Neve incita todo mundo em uma determinada situação, que é porque o dono da fazenda, ele bebia muito e teve um dia que ele bebeu demais e que os fazendeiros, os auxiliares, né, da fazenda fizeram o que quiseram, não deram comida para os animais, então os animais ficaram muito bravos e rolou toda uma situação que os animais se revoltaram contra os humanos e os expulsaram da fazenda. E aí eles até mudaram a escrita da fazenda e começou a chamar a fazenda de Fazenda dos Animais, tá?
E aí o que aconteceu? Foi a revolução que deu certo. E eles queriam que essa notícia se espalhasse para as outras fazendas. De que sim, foi feita a revolução e que deu certo e que eles hoje estavam vivendo uma vida muito melhor, trabalhando menos, sabe, vivendo melhor, aproveitando o dia. E aí, durante essa revolução, as coisas no início não estavam dando muito certo, até que Bola de Neve se reuniu com os outros porcos e eles instituíram uns 7 mandamentos, que eu vou ler aqui pra vocês, tá? São pequenos. Aquele que anda sobre 2 pernas é inimigo. Aquele que anda sobre 4 pernas ou possui asas é amigo. Nenhum animal deve vestir roupas, nenhum animal deve dormir em uma cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Todos os animais são iguais. Então, esses foram os 7 mandamentos que foram escritos na parede, porque sim, os porcos aprenderam a ler e a escrever. E aí eles começaram a tentar ensinar os outros animais, mas alguns eram melhores que outros e outros aprendiam até algumas letras, outras não. Então, tipo, tinha aquela dificuldade. E aí eles acabaram confiando que os porcos continuassem na liderança, organizando as coisas. E aí, desde o início, a gente consegue ver que os porcos começaram a se tratar de uma forma mais especial que os outros animais. Desde o início, por exemplo, as vacas, elas precisavam ser ordenhadas todos os dias. Então, os porcos começaram a fazer essa tarefa porque eles têm aquela pata fendida, né? O casco fendido, então eles conseguiam colocar na teta e conseguiam ordenhar a vaca. E aí o leite que era da vaca, que deveria ser distribuído para todos, ficava apenas com os porcos. E essa é uma atitude que vai sendo repetida de várias formas diferentes e vai se tornando cada vez mais extremista, tá? Então, os porcos, que são os líderes, acabam ficando cada vez com mais privilégios. E eles ficam... Os outros animais acabam aceitando porque não querem confusão, não querem brigar, deixa isso pra lá, sabe? Vai ficando essa situação que a gente vai sentindo dos próprios animais. Mas alguns animais não estavam muito confortados com isso. Inclusive a gata que entrava e saía da fazenda quando queria, quando ela viu que as coisas estavam apertando, ela fugia. Sério. Outro que aparecia de vez em quando era um corvo e sempre queria ficar meio que pregando que tinha uma nuvem de algodão doce, não sei o que. E os porcos achavam aquela crença muito absurda, muito ridícula e nem davam atenção para aquilo. Aí também a gente tem também a figura de um dos cavalos, que é a dama. A dama, desde o início, ela não mostrava que queria essa revolução. E quando as coisas começaram a apertar, eles querendo organizar, cada um vai fazer isso, vai trabalhar isso e tal. Ela até ia, mas quando ela começou a esconder algumas coisas, tipo, os animais não poderiam usar as roupas dos humanos. Ela queria usar os laços que colocavam nela, ela queria ser enfeitada, ela queria ser amada por humanos. Então ela não aceitou muito bem aquela revolução, até que ela fugiu. Então durante essa revolução a gente teve desertores, que no caso temos a dama como uma delas, né? E temos a figura do Bola de Neve, que estava sempre organizando uma defesa para caso o fazendeiro tentasse tomar a fazenda, e ele tentou. E aí teve a batalha do estábulo, que foi uma batalha sangrenta, que inclusive o próprio Bola de Neve saiu ferido, alguns animais morreram de tiros do fazendeiro, mas conseguiram vencer. Então a partir daí eles começaram a colocar medalhas e prêmios por bravura e tudo mais. E o Bola de Neve começou a ter ideias, ele ficava muito tempo planejando coisas para melhorar para os animais. Ele nem sabia como executar tudo, mas ele tinha ideias. Ele queria construir um moinho para que gerasse energia para todos os animais e desse mais horas de descanso para todo mundo. Ao mesmo tempo, começou a rolar uma facção entre os porcos, porque um deles lá não compactuava, que era o Napoleão. Então, tava tendo, assim, confusões internas entre os porcos, né, dissensões. Até que porque o Napoleão queria que replantassem mais, para que tivessem mais comida e não mexesse com o moinho.
a construção do moinho seria muito penosa até para os animais, porque eles teriam que usar coisas que os homens usam, cimento e pedras para construir as paredes do moinho, e também o maquinário, como é que eles iriam conseguir as peças para o moinho, sabe? O dínamo para produzir a energia através da movimentação, né, mecânica. Então, assim, tinha várias coisas complexas que o Bola de Neve ainda não tinha resolvido tudo, sabe? E aí até que o Napoleão faz um levante contra o Bola de Neve e a gente tem uma grande confusão, porque o Napoleão meio que treinou filhotes de cães para serem seus guardas pessoais e mandaram atacar o Bola de Neve. A partir daí a gente começa a ter várias... o Bola de Neve, né, é retirado da história. Mas há várias situações de coerção através desses cães em relação aos animais da fazenda. Então, tipo, os mandamentos começaram a não valer como eram. E cada vez que eles iriam lá na parede tentar olhar os mandamentos, eles acabavam sendo alterados. Então, por exemplo, aquele de nenhum animal deve dormir em uma cama, eles alteraram para colocar com lençóis. Então, tipo, tirando lençóis poderiam dormir, entendeu? E foram alterando um por um, e quebrando um por um dos mandamentos, os porcos, né? Mas tudo para que os porcos fossem beneficiados, e cada vez mais eles aumentavam a carga de trabalho. Então, os animais estavam começando a ficar muito extenuantes. Isso desde o início da Revolução, eles tinham colocado que 12 anos de trabalho seria o efetivo, e depois eles iriam aposentar, iriam ficar num campo separado, poderiam curtir sua aposentadoria, que era uma das coisas que um dos cavalos queria muito, que é o cavalo valentão. Inclusive o valentão, ele é um tipo de seguidor que tinha um lema: vou trabalhar mais, toda vez que acontecer alguma coisa, vou trabalhar mais. Quando o Bola de Neve foi expulso, o próprio Napoleão voltou atrás e disse que iam construir o moinho. Então, essas tentativas de construir o moinho foram muito difíceis e muito frustrantes para os animais, porque exigiam muito fisicamente deles. Então, um dos que mais se exauriu fisicamente foi o cavalo valentão, porque ele era o único que conseguia carregar e puxar as pedras para cima, porque eles tinham que jogar as pedras para quebrar lá embaixo e o cavalo trazer de volta. Então, tipo, ele trabalhou como escravo a vida inteira, e o final dele é muito triste, sabe? Então, assim, a gente vê as injustiças uma atrás da outra, e as memórias começam a ser alteradas, uma lavagem cerebral começa a ser executada pelos porcos. Não, porque o Napoleão colocou o Guincho como um dos porta-voz dele, que era um outro porquinho. E ele falava assim, o Guincho: não, vocês não lembram como é que era a batalha lá que foi feita? Não, fulano disse isso. Não, fulano não fez isso não. Foi tudo errado. Fulano estava com o fazendeiro. Então eles começaram a cada vez mais manchar a memória do Bola de Neve. E tudo que estava errado na fazenda, a culpa era do Bola de Neve. Porque o Bola de Neve estava aliciando de novo nas escuras, nas surdinas, os animais. E quando supostamente esses aliciados eram identificados, eles eram mortos cruelmente. Então, até aquele mandamento de que não poderia matar animais, né, ele foi alterado para não sem motivo. Então, eles abriram um pretexto para que tudo fosse de acordo com eles. E todo mundo ia aceitando, porque se você falasse contra, tinha os cães que vinham em cima de você. Então, assim, muitos animais foram mortos injustamente dentro desse tempo. E o sentimento que você mais sente enquanto você tá lendo é revolta. Você fica completamente revoltado com a situação e toda a situação. E o final, assim, é muito grotesco. Sim, chega a ser assustador. A evolução do totalitarismo que vai sendo abordada aqui, uma ditadura que vai ser abordada pelos porcos. E o final é bem assustador. E você sente aquela mesma sensação que você sente em 1984. Que não há saída. Que, tipo, chegou num nível que eles nem conseguem mais encontrar uma saída. E não há solução. Pelo menos não que eles encontrem lá. E você, o leitor,
tem que pensar numa solução. Por isso que eu digo que é um livro crítico, que vai fomentar o seu pensamento crítico. 1984 faz essa mesma mágica, essa mesma movimentação dentro da sua mente, de forjar um espírito crítico, para que você olhe a situação e veja, não, está errado. Não era o que foi idealizado, tem que ser consertado. Então, assim, na época, é claro que o George Orwell foi muito criticado, porque a gente está falando de um regime soviético que vigorava na época, e que na época eles eram aliados dos Estados Unidos e de outros países contra a Alemanha nazista. Então, assim, a gente tem uma situação muito complexa, e que anos depois os Estados Unidos acaba levantando esse livro como bandeira contra a União Soviética e contra o comunismo. Então, assim, sendo que a crítica de George Orwell era sobre o totalitarismo que estava sendo implementado na União Soviética e em outros países, ao invés de viverem um verdadeiro comunismo, como era idealizado dentro das coisas, né? Dentro dos postulados, porque sempre quando alguém tomava o poder, não havia um controle sobre essa pessoa. Então ela meio que se sentia muito poderosa e oprimia as outras classes. Então, e isso, gente, a gente sabe que não acontece só dentro de regimes totalitários, até dentro de várias democracias, de vários países, às vezes até presidentes se acham com poder demais e começam a oprimir outras classes. Então, a gente tem que ler esse livro também de uma perspectiva mais ampla, não apenas sobre o socialismo. Na época, era o que mais motivou ele. Mas, realmente, a gente consegue ver todo um regime de classes sendo formadas, alguns mais importantes que outros. Os porcos sempre sendo líderes, nunca havia alternância de poder. Então, é claro, tudo subiu muito a cabeça deles. E, realmente, o final é bem assustador de como ficou, sabe, a vida deles. E a cada vez mais eles trabalhavam mais, comiam menos, dormiam menos, trabalhavam mais como escravos. Então, sim, é um ótimo livro, favoritado, tá, gente? Selo Cerejeira, um livro que com certeza eu vou sempre indicar para que vocês leiam. Pelo menos, eu creio que ele deva ser lido pelo menos uma vez na vida, tá? Por todo mundo, que traz muitos pensamentos e muitas revoltas e a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. E não só no nosso país, na democracia que a gente vive, mas também em outros países que a gente vê o que está acontecendo, guerras civis, levantes e outras guerras. A gente consegue ter um pensamento crítico. E o melhor disso, tenham pensamentos críticos. Não engulam tudo o que o jornal te passa, o que o noticiário te mostra, sabe? Você tem que mergulhar na história, conhecer, tá, mas e a história cultural daquele povo? E o que aconteceu para chegar nesse ponto? Então, assim, tudo tem uma história por trás, tudo tem objetivos, sabe? Que alguns têm em relação aos outros. Sempre tem, gente, sempre tem alguém querendo ganhar com alguma coisa, seja com uma guerra ativa, ou uma possível instauração de guerra, ou uma não guerra. Sempre tem alguém querendo ganhar alguma coisa. E a gente tem que sempre avaliar o que é melhor para o povo, para a população, que são as pessoas que sempre sofrem, são as pessoas que mais morrem, são as pessoas que perdem tudo, e perdem, às vezes, não só sua vida, mas toda a sua família, sabe? A gente tá falando de bens materiais, mas vai muito além disso, né? Então, o senso crítico, ele é muito importante para ser formado. Então, eu super, super indico a leitura, tá, gente? Se vocês nunca leram, é um livro fininho, fácil leitura, não tem nada que vai ler aqui que você vai ficar, o que isso significa? Porque ao mesmo tempo que você vai lendo, você já vai identificando os elementos de outros lugares, de outras histórias que você viu até do nosso próprio país, de coisas que a gente já viveu, e você consegue entender que o porquê que a gente não pode acreditar em tudo que nos é dito, e porquê que a gente tem que sempre procurar mais informações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Digam nos comentários se vocês já leram esse livro maravilhoso, super necessário, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.